recurso administrativo, decorrência de indeferimento de petição de renovação do medicamento similar. A empresa encontra-se em situação de sugestão de cancelamento da autorização de funcionamento e ainda não houve, no caso, a apresentação de estudos de equivalência farmacêutica conforme exigência normativa. A GGMed, por esse motivo, indeferiu a petição de renovação do registro e a Comissão de Instrução de Análise de Recursos, por meio do parecer 187/2011, se posiciona no sentido de também de manter o indeferimento, negando o provimento ao recurso. Eu acato o parecer da Coreg. Houve uma atualização da informação junto à gerência de inspeção e a empresa, nesse momento, está interditada pela vigilância sanitária. Então, eu acato o parecer da Coreg, submeto meu voto aos diretores Vanessa. Eu gostaria de alguns esclarecimentos ainda. Acho que o doutor Jânio também partilha dessa opinião. Vamos colocar já na sua observação. De fato, essa empresa está sendo objeto de uma ação fiscal. Ela foi interditada e atualmente ela está com um processo de regularização da situação dela em relação às não conformidades que foram detectadas tanto na fiscalização, que não foi uma fiscalização de boas práticas, quanto na inspeção de boas práticas que foi realizada. Tá? O que existe hoje em dia é uma proposta no procedimento administrativo da GFIP de cancelamento da FE dela. Proposta não concluída, não decidida. Portanto, na minha opinião, não pode ser usado como razão, motivo de deferimento. Agora, existe um outro motivo, claro, objetivo e já concretizado aqui, que é a falta dos estudos de equivalência farmacêutica. Então, a minha posição é por acompanhar a proposta de negar provimento, registrando na ata que as razões, pelo menos da minha parte, para o deferimento, são exclusivamente a inexistência de equivalência, de apresentação de estudos de equivalência farmacêutica, porque as outras alegações aqui ainda estão pendentes de decisão final pela GFIP e por mim. Sim, agora estou esclarecida, extraí essa condição de sugestão de cancelamento da ata aqui nesse local. Dessa forma, concordo com o doutor Jânio, tendo que o indeferimento é pelo outro fator e não pela proposta da gente. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Até eu também tive a dúvida do que relaciona a autorização de funcionamento com registros com CBPF. A ideia foi pedir justamente à inspeção que pudesse nos informar qual é a situação da empresa. A situação, segundo consta, é de interdição da fabricação. Mas claro que nós também, outro dia já debatemos isso, acho que é importante que nós temos condições de analisar como é que essa vinculação da exigência de certificação de boas práticas de fabricação no momento do registro, isso é importante, mas é importante também que essa é uma questão que não se esgota aí, né? Porque é mais relevante a questão da falta de certificação em relação à produção do que em relação ao registro, né? Porque se não há certificação de boas práticas e a empresa continua fabricando, o problema é muito maior do que uma possível concessão do registro, que é a certificação ou a não certificação pode impedir a fabricação, o que não significa dizer que o processo de fabricação e o dossiê não possam estar apropriados. A questão que não está apropriada é a linha de produção diante das boas práticas de fabricação, né? Mas eu acato a sugestão dos diretores
mantenho o voto no sentido de basear o motivo de indeferimento da petição de renovação do registro na falta de estudo de eficácia farmacêutica. Exclusivamente nesse bom, dessa forma, estou entendendo então que com essa redação do voto fica aprovado por unanimidade o parecer. Passo ao item 2216, laboratório interessada Farilab, indústria farmacêutica limitada, processo número 25000. É um recurso administrativo contra o indeferimento de petição de inclusão de nova apresentação comercial de medicamentos similares. A área técnica emitiu motivação de indeferimento equivocada em 2 dos 3 itens utilizados para o indeferimento. Nesse recurso, a empresa apresenta os formulários de petição corretamente preenchidos. O único motivo para a manutenção do indeferimento seria a insuficiência de acessórios para a posologia do medicamento. Faço por isso que a empresa corrige nesse recurso. Portanto, aplica-se o princípio da razoabilidade no caso em tela, no sentido de prover o recurso e retornar a técnica para análise. Ou seja, se deferido por uma questão de preenchimento do formulário e que baseou, na verdade, uma motivação equivocada por parte da GMED. No parecer 2007-2011, a Corec esclarece toda essa situação e manifesta um entendimento que não seria cabível manter o indeferimento por essa questão relacionada aqui aos acessórios para a posologia do medicamento. Eu entendo que a Corec tem razão e acata o voto no sentido de dar acolhimento e submete o voto aos dirigentes. Voto com relator. Tenho só uma dúvida, doutor. Esse aqui não é o caso de novas informações ou novos documentos em fase recursal que deveriam ter sido apresentados anteriormente, em caso de preclusão. Não é esse o caso? Não, no parecer da Corec isso fica bem claro. O Renato pode complementar que não é esse o caso. Essa questão do dispositivo de posologia aqui era uma questão que possibilitava, pelo que eu entendi do parecer, uma correção agora na fase de recurso sem nenhum prejuízo à questão de feito anterior. O detalhe desse processo é que a falha é muito pequena e a área técnica não fez absolutamente nenhuma exigência. Então a gente entendia que um mero esclarecimento na área técnica poderia ter solucionado essa falha. Portanto, a gente entende que não caberia devolver o processo para um novo período de apresentação comercial. Mas, de qualquer forma, o provimento não implica na publicação automática do registro. Esse item vai voltar para ser observado pela área técnica, que pode ou não, inclusive, acatar a documentação que foi apresentada e a indicação desse novo assessor. Acompanho o relator. Então, aprovado por unanimidade, provimento ao recurso e retorno à área técnica para análise. O próximo item é o 2218, empresa TKS Farmacêutica Limitada, processo 25351-027-803-0199, um recurso contra o indeferimento de petição de alteração de recipiente de medicamento similar. O que baseou o indeferimento por parte da GMED foi a ausência de ensaios de pureza cromatográfica e impurezas orgânicas voláteis para o fármaco, conforme preconiza a farmacopeia americana. Ausência de testes de estabilidade acelerada para os acondicionamentos envelope de alumínio e blister de alumínio PVC incolor. Ensaios de pureza cromatográfica e uniformidade da dose unitária para o medicamento, para o acondicionamento estrito alumínio.
ausência de ensaios de quantificação de produtos de degradação e método analítico correspondente nos estudos de estabilidade acelerada e longa duração, ausência de ensaios de limites microbianos nos estudos de estabilidade acelerada e longa duração, layout de bula e rotulagem incompletos, contrato de terceirização desatualizado, ausência de contestação da empresa para estes itens acima, solicitando apenas a concessão de prazo para a apresentação de documentos. A Corec, no parecer 21 de 2011, propõe negar o recurso. Eu acato essa sugestão integralmente o parecer da Corec, sujeito à apreciação dos diretores. Parecido. Eu volto com o relator, mas queria aqui fazer um lembrete que a farmacopéia brasileira existe, está vigorosa na sua 5ª edição e possui a monografia do cloridrato de ranitidina. Então, essa observação para a Gigianete. Nós, inclusive, discutimos esse assunto com a GGMED sob 2 perspectivas. Primeiro, muitas vezes quem indica a metodologia que escolheu é a própria indústria, ela não está impedida de indicar a da farmacopeia americana, uma vez que nós reconhecemos a farmacopeia americana. Agora, uma outra questão importante, que eu solicitei, o pessoal deve falar com a comissão da farmacopeia, esse ano agora entra em vigência uma nova farmacopeia americana. E eu fiquei com a preocupação, porque em testes como esse, na questão dos produtos de degradação que nós acabamos de tratar aqui, quando entra uma nova farmacopeia que nós reconhecemos fora do país, na inexistência, o que não é o caso, de metodologia ou método definido na farmacopeia brasileira, pelo racional do normativo da Anvisa hoje, imediatamente nós passaríamos a exigir as metodologias pela nova edição da farmacopeia americana. E eu levantei essa questão com o pessoal da GGMED, dizendo que eu não acho razoável que, do dia para a noite, nós tenhamos que alterar as nossas exigências para uma nova farmacopeia de um país que não seja o nosso. Né? Se a nossa farmacopeia, nós damos um prazo, como fizemos, para que ela tenha efeitos na sua nova edição em relação à edição passada, não é possível que uma farmacopeia que não é a brasileira tenha a sua vigência com efeito imediato. Então, eu pedi que fosse feita uma reavaliação das normas que tratam dessa questão, para que nós tenhamos uma decisão que talvez tenha de sair da farmacopeia brasileira, como proposição de um ato normativo que se aplique a essas situações. Porque o que acaba acontecendo é esse problema de que tem efeito imediato. E são problemas que do dia para a noite todo mundo tem que observar métodos e monografias que, via de regra, nem são submetidos à consulta pública. E ninguém consegue saber com antecedência o que virá numa nova edição de uma farmacopeia brasileira. Agora, aqui no caso, eu não sei se é o caso, mas imagino que se tem que estar no relatório, que a própria empresa é que Quanto a robótica, eu acompanho a autoria e a COPAR está à disposição para qualquer discussão dessa natureza. Nós consideramos importante. Bom, Jaime, nós não votamos ainda. Já contou com o plano relator. Então, considera-se aprovado por unanimidade o voto de negar o provimento ao recurso nos termos do parecer 201 de 2011 da Corec. Nesse sentido, nós
esgotamos a pauta de recursos da área de medicamentos, passo para o item 222, a planilha número 01/2012, da Comissão da Coordenação de Recursos da Gerência Geral de Cosméticos. Eu vou passar a palavra ao Dr. Jaime, que vai parar a relatoria dos processos, e a cada um deles eu procedo o processo de votação. Jaime. Muito bem. Item 2221, empresa Mary Kay do Brasil Limitada, produto Mary Kay Mineral Oil Color Mate, processo 2535180/2008-46. Trata de um indeferimento de solicitação de inclusão de tonalidade. O processo foi indeferido por estar em desacordo com a legislação vigente e as resoluções 211 e 204, 211 de 2005 e 204 de 2005. A empresa perdeu o prazo para cumprimento de exigência da notificação 179.395 de 2011, acessada em 25/5 de 2011. Considerando que a empresa não cumpriu a exigência formulada em tempo hábil, o processo está em desacordo com o artigo 11, estaria em desacordo com o artigo 11 da resolução RDC 204 de 2005. No recurso, a empresa confirma que a exigência não foi cumprida em tempo hábil, porém, alega que com a atualização do parecer CATEC número 4 de 21/12 de 2010, deveria haver a reconsideração do indeferimento do processo e a inclusão de tonalidade, visto que os testes solicitados na ocasião da exigência não são mais pertinentes ao processo, tendo em vista a revogação do parecer da CATEC. A área técnica defende que, apesar da justificativa apresentada pela empresa, não foi protocolada nenhuma manifestação da empresa contestando a exigência varada por ocasião da aprovação da exigência, o que motivou o indeferimento do processo por falta de cumprimento de exigência. A sugestão da Corec GGPOS, o Marcelo e a Luciana estão aqui para qualquer esclarecimento, é negar provimento ao recurso. Posição essa que eu não estou acompanhando. E vou ler as razões da minha divergência em relação à posição da Corec. Em 1/12 de 2010 foi protocolizada a solicitação de inclusão de penalidades ao produto da Mary Kay Mineral Oil Color Mate. Iniciada a análise técnica, em 23/5 de 2011 foi elaborada uma exigência, número já citado, com solicitação de envio de testes de sensibilização térmica, fotoimitação, além de comprovação de estabilidade química, tendo em vista a presença de retinóides na formulação do produto. Também foi solicitada a inserção das advertências de rotulagem, não aplicar sobre a pele irritada, lesada e, para o uso durante a gravidez, consulte o médico. As solicitações foram elaboradas utilizando-se como referência o parecer técnico número 4, de 21 de dezembro de 2010, da CATEC, que trata do assunto utilização de retinóides em produtos cosméticos. A exigência foi acessada em 25/5 de 2011 e não foi cumprida dentro do prazo estabelecido, caracterizando, portanto, violação ao artigo 11 da Resolução RDC 204 de 2005. Em 27/10 de 2011, foi protocolizado o recurso administrativo. Respeitando-se o prazo legal, o recurso é tempestivo. O recurso foi encaminhado à Corep GGPOS pelo técnico responsável pela análise, conforme estabelece o artigo 8º da Resolução 25 de 2008, uma vez que não houve retratação por parte da área técnica. No pedido de reconsideração, a empresa afirma que a exigência técnica elaborada não foi cumprida em tempo hábil, conforme explicitado no motivo do indeferimento. Contudo, houve uma atualização do parecer CATEC 4 de 2010 e a empresa vem solicitar a reforma da decisão, tendo em vista que os testes que haviam sido exigidos por meio da exigência formulada não são mais exigidos em função da reforma do parecer da CATEC. Meu voto. Apesar do descumprimento à exigência por parte da empresa, tendo em vista os prazos estabelecidos na legislação vigente, não se pode deixar de considerar a existência de um fato novo e relevante ocorrido ainda durante a tramitação do processo,
qual seja a alteração do parecer CATEC número 4 de 2010, com base no qual a exigência havia sido formulada. Na revisão do parecer, os testes solicitados, testes de sensibilização térmica, fotoorientação e comprovação de estabilidade química foram suprimidos, sendo que não houve recomendação de novos estudos em substituição a esses. Dessa forma, os testes corretamente exigidos na ocasião da vigência do parecer CATEC pela área técnica não mais compõem o rol de requisitos técnicos necessários para a avaliação de formulações cosméticas contendo retinóides e, portanto, não mais se aplica a avaliação da inclusão das tonalidades do produto em questão. Ante o exposto, não obstante as razões apresentadas pela proposta de decisão da Coreg e GECOS, todo o provimento ao recurso para que a matéria retorne para análise técnica para avaliação do pedido, levando-se em consideração agora os requisitos técnicos atualmente vigentes e a documentação já apresentada pela empresa recorrente. Eu quero esclarecer também aos diretores que, no último julgamento ocorrido em dezembro de 2011, 2 outros processos dessa mesma empresa com essa mesma situação foram apresentados e, naquela ocasião, a minha percepção havia sido que se tratava apenas de descumprimento de prazo de exigência. Nesse recurso ficou mais evidente que a questão não é só descumprimento de prazo de exigência. Houve uma eliminação, houve uma revogação de um parecer CATEC, com base no qual essas exigências haviam sido formuladas. Então, naquela ocasião, foi julgado acompanhando a área técnica, negando o provimento ao recurso. Nesse caso, dependendo da decisão da AGCOL, eu vou solicitar a área técnica que remeta mais uma vez os autos para a AGCOL para que haja reconsideração daquelas decisões. Isso no caso da AGCOL acompanhar o voto que eu estou propondo de dar provimento aos recursos. Em discussão, se... Eu consegui entender. A CATEC tinha uma exigência, a partir dessa exigência foi indeferido, né? Depois desse indeferimento, ela entrou com recurso, nós negamos, e ela, nesse recurso agora, você está colocando que não tem mais exigência da CATEC. A exigência que havia sido formulada, que justificou... foi abandonada pela comissão. Foi abandonada pela comissão. Tá. Aí a minha dúvida do ponto de vista técnico não tem. Agora eu queria perguntar para o doutor Marcos, do ponto de vista formal, como é que é abandonar essa exigência no meio do processo, só mesmo para o meu esclarecimento e conhecimento. Essa decisão primeira, antes do recurso, ela aconteceu quando? De indeferimento a publicação do indeferimento do processo do pedido de inclusão de nova tonalidade. Foi no mês, certamente foi no mês de outubro de 2011, porque o recurso foi protocolado dia 27 de outubro de 2011. Então, mês de outubro. Então, quer dizer que quando a decisão primeira já existia esse parecer da CATEC mudando, alterando o entendimento técnico. Não existia mais o parecer da CATEC. Não existia quando o parecer da CATEC foi revogado em 5/7 de 2011. Então, julho de 2011. A publicação do indeferimento do pedido da empresa se deu em outubro de 2011. O parecer da CATEC havia sido revogado em julho de 2011. Então, foi anterior à decisão primeira nossa. Aí, por aqui está tranquilo. Isso é legal, está tranquilo. Se tem mais alguma dúvida? Não tem mais dúvida. Eu também não tenho dúvida. O seu voto, Marcos? Só uma dúvida, e aí desculpa a ignorância, mas a CATEC é um órgão de consulta, né? De parâmetro, não é uma obrigação legal. Mas a Anvisa tem praxe de observar os entendimentos da CATEC, tem
essa é uma discussão grande dentro da GGCOS, porque a gente corretamente já recebeu muitos questionamentos em função de vincular decisões a posições da CATEC, como se as posições da CATEC normativas fossem. Ok? Mas não obstante isso, nesse caso específico, as exigências que foram formuladas em função do parecer da CATEC. Porque pode gerar até uma insegurança jurídica, né? Porque tem um parecer técnico da CATEC, eu não sei se ele vai ser ou não observado pela Anvisa. Então precisa. Não, sim, eu vou dizer o seguinte, como a gente fez a ressalva aqui agora, ele foi, na verdade, motivado por você, essa decisão. Bom, eu entendi, eu acho que os esclarecimentos são bem pertinentes e definitivos, né? Então, no meu entendimento, eu acato o voto do diretor relator. Também acato o relator. Bom, nesse sentido, considero que é aprovado por unanimidade. Passo para o item 2222. Empresa Quintessência Indústria Cosmética Limitada, produto sabonete líquido íntimo, que é processo 25351-68721/2011-25, em deferimento de solicitação de registro. Recurso administrativo em razão do indeferimento da solicitação de registro do produto sabonete líquido íntimo, que é no primeiro laudo de análise microbiológica anexado ao processo, constou que os resultados das análises dos micro-organismos Pseudomonas, Staphylococcus e coliformes totais e fecais eram, respectivamente, menor que uma unidade formuladora de colônia, menor que uma unidade formadora de colônia e menor que isso aqui é o número mais provável, não é isso? Certo. Número máximo. Ok. Diferentemente das próprias especificações, ausência em 1 mililitro. Diante dessa divergência, portanto, da divergência entre a ausência e os resultados da análise microbiológica, diante dessa divergência, considerando que a resolução 481 de 99 dispõe que esses micro-organismos devem ser ausentes em produtos cosméticos, foi formulada uma exigência à empresa para que apresentasse os resultados da análise microbiológica de acordo com o preconizado pela legislação, portanto, constando ausência. Em cumprimento dessa exigência, a empresa enviou um novo laudo de análise microbiológica, no qual os resultados dos micro-organismos Pseudomonas, Staphylococcus, coliformes fecais e coliformes totais foram os mesmos apresentados anteriormente. Esses resultados não estão de acordo com a resolução 481 de 99, pois não foi comprovada a ausência desses micro-organismos no produto em questão. Na fase recursal, a empresa juntou mais uma vez um laudo que já havia apresentado anteriormente no processo, onde constavam os resultados da análise como sendo os mesmos já relatados anteriormente. Portanto, como a empresa não demonstra a ausência dos micro-organismos Pseudomonas, Staphylococcus, coliformes totais e fecais, o pedido de registro do produto está em desacordo com a resolução 481 de 99. Portanto, a proposta de decisão da COREG GGCOS é negar provimento ao recurso, proposta essa que eu acompanho como relator do processo. Também, doutor, entendo que a proposta do relator é melhor nesse momento, então voto também por negar o provimento